Eu não podia esperar o mercado se comportar da forma como eu gostaria. Eu precisava me adaptar no meu comportamento às diferentes formas que o mercado age. Tem dia que vai ter liquidez, tem dia que vai ter volatilidade, tem dia que ele vai estar lateral e eu tinha que saber fazer dinheiro no mercado lateral. Situação. E quando você começou a operar, qual que era o fator que mais pegava? Era a falta de conhecimento? Era questão de emocional, disciplina, ansiedade, euforia? Quando você começou a operar na mesa ali, o que pegou? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, então, para mim, a parte de disciplina, a parte emocional, a parte disciplina não era difícil dentro do emocional. Agora, tomar muita porrada por muito dia era algo que acabava comigo. Levar muito loss. Exato. Sair muitos dias me negativo. fazia questionar se eu estava no lugar certo, se eu não estava perdendo meu tempo. Porque é meio estranho, né? O trader é uma pessoa que trabalha para às vezes chegar no final do dia dele, em vez dele ganhar, ele deu um passo para trás, não um passo para frente do ponto de vista de ganho financeiro. E isso eu me questionava, caramba, será que eu sou o único idiota do mundo que trabalha para perder dinheiro? Por outro lado, né, dentro dessa minha disciplina, o que eu buscava muito? Uma metodologia, um setup perfeito. Demorei, custou para eu entender que não existia. Mas eu achava que tinha um pulo do gato e que eu só não tinha visto ainda. Não tinha encontrado ainda. Então eu era muito preocupado com, quando esses caras vão me ensinar um método, porque eles não ensinam método na mesa, eles não ensinavam. Eles te davam um método e você tinha uma forma de cumprir que se vira para cumprir. E no fim das contas foi a melhor coisa, porque é um mindset mais importante, ao meu ver, na cabeça de um trader, porque você não faz dinheiro por média móvel, por rompimento de máxima, rompimento de mínima ou por tape reading. Cara, você faz dinheiro do jeito que dá. E às vezes é essa ferramenta que vai te possibilitar, às vezes é outra. Então, desde aquela época eu aprendi a desenvolver um repertório técnico que me trouxesse resultados. De uma forma ou de outra, porque eu não podia esperar o mercado se comportar da forma como eu gostaria. Eu precisava me adaptar no meu comportamento às diferentes formas que o mercado age. Tem dia que vai ter liquidez, tem dia que vai ter volatilidade, tem dia que ele vai estar lateral e eu tinha que saber fazer dinheiro no mercado lateral. Situação, né? Então, mas deixa agora que você falou que a maior dificuldade foi essa questão de lidar com as perdas, então. Eu acredito que isso seja bem comum, não só para quem está começando, mas muitas vezes para quem já está operando aí há mais tempo. Você falou que isso para você no início era difícil. Você passava às vezes um dia, 2 dias, enfim, tinha os seus períodos de perdas e era difícil lidar com isso. Ao longo do tempo, como que você foi lidando? O que você foi pensando? O que você foi modificando? Que você acredita que te ajudou, que contribuiu para você lidar com isso? Bom, eu não tinha essa consciência toda de ferramentas mentais. Então, eu hoje, fazendo uma análise em retrospecto, eu acredito que boa parte da minha evolução veio de tanto apanhar e calejar. E eu não tinha um plano B. Eu tinha que dar certo naquilo. Eu tinha largado tudo e eu estava vivendo naquilo e eu estava gastando a minha reserva de capital naquilo. Tudo bem, era uma coisa que eu tinha aceitado. Mas assim, eu não tinha plano B. Então, eu estava vivendo aquilo ia ser minha vida de uma forma ou de outra, e eu tinha que estar ali. Então, eu apanhava, no dia seguinte eu tinha que acordar bem, de alguma forma, para ligar a máquina e continuar com o mesmo entusiasmo de todos os dias. E chega uma hora que você caleja, eu acho. Você aprende a bater e apanhar. Eu não só apanhava, então, um dia batia, outro dia eu apanhava, um dia batia, outro dia eu apanhava, e eu tinha uma gestão de risco muito refinada. Fui orientado a não perder muito. Então, assim, durante esse tempo todo eu perdia, mas eu nunca perdi ao ponto de morrer no mercado. Você teve algum dia assim de descontrole emocional, de ter uma perda muito grande, de fazer aquele dia de burrada no mercado? Depois de muito tempo. Enquanto eu estava um trader de informação, eu era muito disciplinado. Eu cheguei a ter perdas graves, mas muito mais por conta de tá no momento errado, operando com o lote errado. Então era mais uma questão de gestão mal feita, né, de gestão de risco, operando com o tamanho que eu não deveria, do que eu me descontrolar e agir por impulsividade. Como eu falei, não é uma característica minha, muito embora eu veja muitas pessoas, mas eu particularmente não tinha esse problema. Eu tinha mais um problema de emocional, minha autoestima afetada e achar que eu não ia conseguir, que de repente, não era pra mim. E nesse sentido, que me ajudou muito, eu tive professores muito bons. E eu lembro até hoje que eu estava assim,
um passo de bater a meta de contratação da mesa e um dos gestores, ele teve um dia, não sei, ele teve a percepção de me chamar de canto, segurar no meu ombro, olhar na minha cara e falar assim, cara, você é um dos traders mais disciplinados que eu conheço. Você só precisa de um pouco mais de confiança no que você está fazendo, porque você já tem tudo que você precisa. E assim, eu estava num momento que eu estava muito desanimado, que eu achava que todo o meu empenho não estava rendendo nada. E é legal, quando ele fez isso, ele de alguma forma ele acionou uma chave para que eu enxergasse algo em mim que eu não estava vendo até então. E naquele mês eu virei a chave assim, eu bati a meta num tempo recorde. Tipo, tinha um mês, geralmente um trader ele vai fazendo dinheiro dia a dia. Na última semana ele consegue juntar a grana para ele bater a meta daquela mesa, né? E a mesa não existe mais, ela deixou de existir em 2010. Mas era a metodologia deles. E eu bati a meta na segunda semana do mês, do mês de dezembro. Era o que você precisava ouvir naquele momento. Era o que precisava um pouquinho mais da questão da confiança naquele momento, para que você realmente desse o salto para o próximo nível. Para que eu pudesse enxergar que dependia de mim e que eu tinha já as ferramentas que eu precisava, eu só não me sentia seguro, porque aí eu operava com lote menor, e aí na hora de operar com um lote maior eu continuava operando menor, e aí eu me sentia culpado porque eu não estava operando maior, aí eu aumentava a mão na hora errada, aí na hora que eu aumentava eu perdia, e aí eu falava, putz, eu deveria seguir operando com lote menor. Você sabe que isso eu acho que é uma sensação que muitas pessoas têm, né, essa questão de eu me esforço, mas eu não tenho resultado. Eu vou lá, eu tento fazer tudo certo, seguir meu plano, vou lá e levo um stop, levo um loss do dia. E aí isso gera às vezes muito desânimo. A pessoa ela tende muito a desanimar porque ela percebe, poxa, eu estou aqui estudando, me dedicando, me esforçando e eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. Exatamente. Mas eu acredito que, diferente de muitas profissões em que você se esforça e é recompensado, se esforça, o seu chefe percebe o seu esforço, vai lá e te dá um aumento, te dá uma promoção. O mercado, ele não recompensa no nível proporcional. Não é assim. Você precisa encontrar o seu diferencial, você precisa da eficácia, não simplesmente do esforço, né? Essa é a palavra, assim, porque a gente tem uma ideia muito errada do que é o esforço. A gente vê que era promovido o profissional que ficava até mais tarde depois do horário, porque ele estava se esforçando. Mas eu achei até curioso, porque eu trabalhei um tempo na Mercedes-Benz, e na Alemanha ele falou, cara, se você fica até depois do trabalho... Você é mal visto. Você é mal visto porque você é ineficiente. Significa que você não entrega no tempo que você deveria entregar. E eu uso um outro exemplo, eu falo assim, que o cara eficiente é um cara que, se ele precisar ir daqui até caminhar 1 quilômetro, ele vai em linha reta, ele chega e ele cumpre. O cara que de repente fizer esse caminho no zigue-zague, ele vai ter se esforçado mais. Mas esforço, esse é um exemplo clássico de que esforço não é igual a eficiência. A eficiência é fazer o máximo com o mínimo de esforço, usando o mínimo de recurso, no mínimo tempo possível e obtendo os melhores resultados. E não necessariamente fazendo o máximo de esforço possível. Não porque eu não tinha conhecimento disso, mas acho que com o tempo a gente vai calejando. E à medida que eu fui entendendo essas coisas, eu pude provocar melhorias muito significativas em mim. Mas, Sasaki, eu te perguntei se você tinha tido um dia de descontrole emocional, um dia de uma grande perda, e você disse, enquanto eu estava em formação, não. Depois, sim. Quando foi esse depois?